Saber Direito desta semana, o professor Ricardo Bastos traz um curso sobre Direito Constitucional Tributário. Durante as 5 aulas, ele vai tratar do controle de constitucionalidade da norma tributária, vai falar sobre o controle difuso de constitucionalidade, sobre a repercussão geral tributária e apresentar casos que envolvem o direito tributário e que chegam ao STF. Assista a aula 2. Vamos lá, tudo bem, gente? Estamos de volta aqui para o nosso segundo encontro, nossa segunda conversa. Vamos falar um pouquinho agora, nós falamos na nossa aula anterior sobre a nossa Constituição tributária, principalmente com enfoque nessa composição entre o conceito de normas constitucionais tributárias e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, que são objeto de estudo, foram objeto de nossa tese de doutorado e que deram origem a essa discussão que nós já apresentamos aqui, o nosso livro. Esse aqui é o nosso segundo lançamento. Eu mostrei para vocês, eu vou mostrar para vocês ao longo dos nossos encontros, as 4 condições, as 4 obras, sobre quais condições nós trabalhamos essas obras. Aqui eu trabalho nesse último livro as contribuições, eu coordenando junto com o professor Marcos Valadão e com diversos colegas que colaboraram conosco, colegas do mais altíssimo nível, que é uma característica comum dessa nossa coleção. Nós analisamos repercussão geral juntamente num grupo de pesquisa no qual nós nos reunimos 15 dias, em regra, uma vez por mês, para apresentar esse trabalho aos demais, um apresenta o trabalho ao outro, para que a gente consiga extrair das decisões do Supremo o melhor sentido, aquilo que tem de melhor dentro do dia a dia das decisões da Corte, que, sem sombra de dúvida, hoje são as melhores fontes de pesquisa do direito tributário no país hoje, são as decisões do Supremo Tribunal Federal. Nós falamos aqui, eu mostrei para você no nosso primeiro encontro, a nossa discussão, o nosso livro mais recente, que é sobre contribuições, sobre outros temas, na verdade. Eu acabei de mostrar o livro sobre contribuições. Nós temos ainda o livro sobre impostos e temos o sobre ICMS. E já estamos escrevendo, aí os colegas já estão escrevendo, já estamos debatendo o livro sobre ICMS 2, que é a segunda edição, só de casos com ICMS. Então, dando sequência ao nosso bate-papo, nós vamos trabalhar agora a perspectiva do controle difuso de constitucionalidade, ou do controle de constitucionalidade, perdão. Nós vamos discutir como que esse controle de constitucionalidade se alinha às normas tributárias, a esse complexo normativo do direito tributário. Nós temos que ter em mente que o direito tributário, de um modo geral, ele realmente tem a sua base, assim como todos os outros ramos do direito, mas o direito tributário ele tem uma base mais forte, mais enraizada na Constituição Federal, seja pelo tema, seja pela noção de proteção à propriedade privada, proteção dos direitos e garantias do cidadão, e seja pela quantidade de conteúdo que nós temos na Constituição em matéria tributária. A nossa Constituição tributária, ela é o parâmetro, e aqui é a primeira ideia que nós temos que ter. A nossa Constituição tributária, ela é o nosso primeiro parâmetro. Ela é aquilo que vai nos orientar e nos mostrar qual é o bloco de constitucionalidade, na visão do próprio Supremo Tribunal Federal, que vai dar ensejo a esse exercício do controle de constitucionalidade. E aqui, no controle de constitucionalidade, seja na sua perspectiva difusa, ou seja na perspectiva concreta, concentrada. O nosso controle de constitucionalidade ele pode ser abstrato, nós já sabemos que eu tenho o controle em tese da norma tributária, das normas de um modo geral. E o controle de constitucionalidade pode ser difuso. É claro que esses conceitos, e aqui nós não vamos entrar muito na discussão do conceito de controle difuso, do conceito de controle concentrado, dessa nomenclatura controle concreto, controle em abstrato das normas,
Vamos entender aqui, vamos trabalhar o básico dessa perspectiva constitucional, para que a gente consiga compreender qual a relação que isso tem com o direito tributário e qual a especificidade que essas normas tributárias possuem. A nossa Constituição tributária, ela sem dúvida nenhuma é um terreno que dá muita margem, é um campo muito fértil para a nossa discussão constitucional, para que eu leve ao Poder Judiciário casos das mais diversas óticas sob a perspectiva da Carta Constitucional de 1988. A nossa Constituição tributária, ela compõe o nosso sistema tributário nacional, ela nos mostra qual é o nosso sistema tributário nacional. De lá nós extraímos a própria base da tributação do ordenamento jurídico brasileiro. É de lá que nós extraímos toda a estrutura das espécies tributárias que vão ter em nosso país e é de lá que nós entendemos essa complexidade do sistema tributário nacional. A nossa Constituição tributária, ela pauta e tem uma relação muito peculiar com todo o direito tributário de um modo geral. A perspectiva do quantitativo de normas, ela influencia sim no exercício do controle de constitucionalidade. Eu, ao longo desses anos, ao longo dessa pesquisa, entendendo a jurisprudência do Supremo, debatendo com os colegas que analisaram os casos sobre os quais nós coordenamos, nós aprendemos muito. E aqui é uma característica importantíssima do estudo de caso. Essa perspectiva do sistema tributário, ela só é extraída se nós conhecemos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu não consigo entender, tratar de direito constitucional tributário, tratar de normas tributárias, sem entender o tal dos precedentes em matéria tributária. Esses precedentes, e aqui nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre o que são esses precedentes, principalmente aqueles frutos da repercussão geral, aqueles que são oriundos do exercício do controle difuso de constitucionalidade, esses precedentes, toda essa discussão constitucional vai irradiar no ordenamento jurídico como um todo. É a partir dessas decisões que a gente começa a compreender o porquê e qual a especificidade das normas tributárias. Por que essas normas tributárias merecem uma atenção? Por que nós temos que ter cuidado com toda essa questão da tributação, com toda essa questão do arcabouço legislativo tributário? Eu tenho, como nós já deixamos o gancho aqui da nossa última aula, primeira coisa que nós temos que entender é que o Código Tributário ele é recepcionado como lei complementar pela Constituição de 67. Esse diploma legislativo, nosso Código Tributário, ele é de 66, Lei 5.172 de 66. E foi pela Constituição de 67 elevado ao status de lei complementar. Eu não consigo trabalhar o Código Tributário, entender, se eu não compreendê-lo como uma norma ampla, geral, diretiva, orientadora e pragmática. O nosso Código tem todas as bases da nossa tributação. É claro que tem diversos dispositivos que já não são suficientes ou ganharam novos contornos com a legislação que o sucedeu. Mas para nós, realmente, o Código Tributário tem temas importantíssimos. E aqui eu quero chamar a atenção para dois dos temas mais importantes que eu considero como presentes do Código Tributário Nacional e como objeto do controle concentrado de constitucionalidade. O primeiro deles é toda a discussão da responsabilidade tributária. 127 seguintes tem diversos diplomas, diversas regras, diversos pontos do que nós entendemos por responsabilidade tributária. Responsabilidade tributária nada mais é do que aquela relação derivada da lei que o cidadão tem com o fato gerador. É a lei que diz quem é o responsável tributário. Quando nós sabemos que o contribuinte é aquele que produz, é aquele que pratica,
que possui relação pessoal e direta com o próprio fato gerador. A responsabilidade tributária, ela coloca quem não é contribuinte no primeiro momento no mesmo patamar de sujeito passivo da obrigação tributária. E esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Compreendam bem a complexidade das normas relacionadas à responsabilidade tributária. Um segundo complexo de normas que eu quero chamar a atenção de vocês são as normas que se relacionam à própria legislação tributária. É toda esse conjunto normativo que está lá no artigo 96 do Código Tributário Nacional, que diz: a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares. Leis, tratados e convenções internacionais, os decretos e as normas complementares. O que eu quero chamar a atenção para esse dispositivo? É a amplitude do conceito de legislação tributária. O artigo 96, ele ensina para a gente como que eu tenho um complexo normativo que vão estar dentro do conceito de legislação tributária. Aqui eu chamo a atenção para vocês a uma especificidade da norma tributária. Eu não tenho leis frutos do poder legislativo como o único conteúdo desse conceito de legislação. Eu falo de tratados, eu falo de normas complementares, convenções internacionais. Então, a primeira ideia que o 96 ensina para a gente é: legislação tributária é um conceito amplo, é um conceito que envolve não só aquele produto do Poder Legislativo, mas sim como outros atos infralegais, como outros atos que estão abaixo da própria legislação, levando em consideração que o conceito de Constituição tributária também compõe, as normas constitucionais tributárias também compõem o próprio conceito de legislação tributária. Um ponto importantíssimo do artigo 96 é o que nós chamamos sobre normas complementares em matéria de direito tributário. Aqui eu destaco algumas. Os atos de autoridade administrativa, as decisões administrativas, as práticas administrativas e os convênios. Normas complementares é uma peculiaridade, é uma característica muito peculiar, muito própria desse ramo do direito. Quando eu tenho a noção do que cada norma, qual o conceito de cada um desses tópicos, desses pontos que nós acabamos de elencar, o que cada um significa, eu começo a ter em mente a noção da complexidade do nosso sistema tributário. A discussão que vai ao judiciário, que é objeto de debate pelos ministros do Supremo, que é objeto de publicação, de fixação de teses em sede de repercussão geral, sem esquecer também do que acontece no STJ, mas que aqui não é o objeto de nosso estudo, aquilo que é decidido pelos tribunais superiores, no caso o Supremo Tribunal Federal, passa por todo esse debate da legislação tributária. O pano de fundo para as discussões constitucionais tributárias é todo esse conceito de legislação tributária. Aqui nós temos uma série de atos infralegais que impactam na vida do cidadão. Então, uma dica importante para quem quer militar, para quem atua nesse ramo do direito. Nós observamos que no Supremo Tribunal Federal eu tenho discussões, sim, sobre atos e sobre normas complementares. Eu preciso conhecer o que cada norma complementar dessa diz, o que ela significa. A análise da legislação tributária não é uma análise da lei que cria, institui, dos decretos que regulamentam impostos. A análise da legislação tributária é o conhecimento profundo dos atos oriundos das fazendas diversas do nosso país. A União, por meio da Receita, Secretaria de Receita Federal do Brasil, emite uma série, possui uma infinidade de normas que se enquadram nesse conceito de normas complementares e vão compor, sim,
momentos de discussão no Poder Judiciário. É claro que para que eu tenha uma discussão constitucional desses dispositivos legais, é claro que eu preciso ter a noção do que é norma de fundo. Qual a norma que deu origem àquela discussão? Eu não posso levar ao Supremo Tribunal um ato que está apoiado em uma lei. Em regra, não cabe exercício do controle de constitucionalidade, seja ele na perspectiva concentrada ou na perspectiva difusa, com ato que é derivado da lei. A norma antecedente, a norma que serve como parâmetro, a norma que vai servir como bloco de análise, não pode ser uma lei. Eu preciso ter uma norma que se apoie na Constituição Federal para alegar a violação direta e fazer com que o recurso suba à nossa Suprema Corte. Um ponto importante é que nós vamos observar o peso da repercussão nesse exercício do controle de constitucionalidade. Nós vamos falar bastante como que a repercussão geral molda a admissibilidade do recurso extraordinário. Nós vamos entender que, em alguns momentos, a relevância da matéria dá um novo contorno ao nosso controle difuso. Mas, nesse primeiro momento, vamos só compreender quais são os conceitos que nós temos que abstrair para poder fazer para poder compreender o funcionamento do controle de constitucionalidade nas duas perspectivas, né, no direito brasileiro. O que é importante? A irretroatividade, como nós falamos no primeiro momento, como nós falamos na nossa primeira aula, ela deriva sim do texto constitucional e ela não permite aplicação retroativa para cobrar tributo. Eu não posso trabalhar sobre uma lei nova, fatos geradores que ocorreram antes de sua vigência. Então, essa é uma relação importante, essa é uma discussão importante para o direito constitucional, para o direito tributário, de um modo geral. Eu não tenho uma liberdade para a instituição, para o estabelecimento e para a criação e a aplicação ampla e restrita de leis. Eu tenho sim que estar lá ligado nas normas que limitam o poder de tributar. É óbvio, é claro, que nós temos que entender que tudo isso é fruto do exercício da interpretação, da integração da legislação tributária e da própria fixação de conceito, de sentido e de alcance. Uma coisa importantíssima, um elemento importantíssimo da nossa discussão. Quais as espécies tributárias, quais as espécies normativas, que criam os tributos? Nós já vimos aqui que a legislação tributária é composta de diversos atos, de diversos complexos normativos. Eu tenho várias e diversas espécies de normas que compõem esse cenário. Quem cria tributo no nosso país? A Constituição pode criar tributo? Nós já vimos que a Constituição, nós conhecemos a discussão doutrinária sobre isso e vimos que a gente não cria tributo por meio de norma constitucional. O que a norma constitucional prevê nada mais é do que a previsão, a possibilidade do exercício da competência tributária. Então, eu tenho a lei ordinária como a lei que apta, como a lei que vai ser o nosso veículo principal para a constituição, para a criação das diversas espécies tributárias. O nosso sistema jurídico, ele prevê 4 criações por meio de lei complementar. Eu posso sim, nessa revisão que estamos fazendo, ter impostos, tributos criados por lei complementar. Eu tenho o próprio imposto sobre grandes fortunas, que não foi criado, os empréstimos compulsórios, o imposto residual e o exercício da competência residual que cria contribuições. Competência residual, impostos residuais e contribuições residuais. Eles são criados por meio de normas de leis complementares. A nossa legalidade tributária, e aqui
eu quero chamar a atenção para vocês para um link importante com o princípio constitucional, é que a nossa legislação tributária, ela tem um conceito mais amplo, o conceito de legislação é mais amplo, e que eu preciso entender qual é a relação desse conceito com o próprio conceito de legalidade. A legalidade em si, ela pode estar relacionada à sua legalidade estrito sensu, que é o exercício daquilo que eu tenho dentro do poder legislativo. O produto dessa legalidade é a discussão legal e eu tenho a própria reserva de lei. As discussões constitucionais que trabalham a legalidade no direito tributário são amplas. Então, a reserva de lei está voltada à lei fruto do poder legislativo. A legalidade em sentido amplo está a obediência da legislação tributária. E aqui é um ponto importantíssimo que eu quero chamar a atenção para vocês. Entender o conceito de legalidade passa por entender todo o complexo constitucional de normas tributárias. Fixar o conceito de legalidade tributária passa por todo o cenário, toda a discussão voltada para a análise do sentido da Constituição em matéria tributária. Nós temos diversos dispositivos, seja no Código Tributário Nacional, seja na própria Constituição, que orientam a aplicação o desenho, na verdade, que nos desenham, que mostram para a gente qual é o quadro normativo constitucional desse princípio. A identificação de qual ponto da legislação tributária nós estamos diante dela, de qual ponto nós estamos diante dela, nos ensina muita coisa. Até porque o próprio Código Tributário Nacional, ele prevê diversos assuntos e diversos temas que é o que nós chamamos de reserva de lei. Eu não posso instituir tributo se não for por lei, fruto do poder legislativo. Majorar, definir fato gerador, fixação de alíquota e base de cálculo, tudo isso é fruto do poder legislativo. Então, uma polêmica do princípio da legalidade que ocupa todo dia os nossos tribunais é qual o alcance dessa lei tributária. O que é uma lei que fixa norma geral em matéria de tributo? Está lá no 146, inciso 3. O 146, inciso 3 da Constituição, ele trabalha uma série de dispositivos, de assuntos que devem ser tratados por lei complementar. Toda essa discussão, o que é que nós temos que ter em mente? Que no primeiro momento, a norma tributária, ela tem limites rígidos, ela tem contornos firmes associados ao próprio texto constitucional. O próprio texto constitucional, que dá a moldura da nossa legislação tributária, ele nos ensina, ele possui características próprias que só analisando os casos nós conseguimos entender. Nós vamos observar que existem discussões tratadas do Supremo que trabalham o tal dos convênios, os convênios em matéria de CMS. O que são esses convênios? Para todos os efeitos, é uma particularidade do direito tributário essa figura jurídica. Vamos chamar de figura legislativa? Claro que deve ficar bem claro que o convênio não faz parte, não é ato fruto do poder legislativo. Então, eu quero que nós tenhamos em mente, eu quero que a gente entenda que o direito tributário possui a primeira especificidade, uma especificidade dele, uma característica dele, no que se refere ao controle de constitucionalidade. É um dos poucos, talvez o único ramo do direito que permite o exercício do controle de constitucionalidade de figuras não legislativas. Eu tenho, sim, discussão no Supremo Tribunal Federal sobre convênios, sobre protocolos, sobre instruções normativas. Eu tenho, sim, ainda que não como objeto principal da demanda,
mas como algo que vai somar, algo que vai agregar valor jurídico à minha discussão constitucional. Os convênios, eles são previstos na Constituição Federal. Então, eles possuem fundamento de validade, como fundamento de validade, o texto constitucional. Então, eu tenho, sim, o próprio exercício do controle abstrato de constitucionalidade, que tenha como alvo, que tenha como ataque um convênio. Isso é uma especificidade da norma tributária. O que que o controle de constitucionalidade, qual a peculiaridade que esse ramo do direito tem, que esse conjunto normativo tem, que tanto exigem e tanto fazem com que a gente se debruce, né? Como eu já falei para vocês, nós temos várias discussões, nós temos vários debates na jurisprudência do Supremo, e aqui eu me refiro ao controle difuso de constitucionalidade, tá? Apesar de existirem estudos também sobre o controle concreto, o Supremo ele tem muitos números. O projeto Corte Aberta ele é maravilhoso, ele é brilhante. Você entra no site lá e tem toda uma discussão sobre como que esses números do tribunal funcionam. E aqui nós vamos voltar a falar disso. Eu vou trabalhar, quando entrar na repercussão geral, vou apresentar para vocês diversos números desse instituto que ganhou tanto peso com a emenda constitucional número 45. Então, o que é que nós temos na prática? Eu tenho uma outra especificidade da norma tributária, que é a possibilidade de sua aplicação retroativa. Como assim, professor? Você falou que não podia retroagir, sim, mas a própria lei cria a exceção. E essas exceções, elas são tratadas no próprio Código Tributário Nacional. Eu tenho a possibilidade da retroação da lei interpretativa, da retirada daquela conduta como infração, eu deixo de tratar determinado ato como contrário à lei ou reduzo a penalidade, no caso de descumprimento de determinada obrigação. Então, a segunda peculiaridade que a norma tributária tem é essa possibilidade de aplicação retroativa. É claro que eu tenho vários ramos do direito e não é exclusividade nossa essa possibilidade de aplicação retroativa. Os professores, os estudiosos do direito penal também trabalham com a questão da retroatividade da norma penal mais benéfica. Então, essa retroatividade da norma tributária, ela ocupou também o debate do Supremo Tribunal Federal, para quem lembra daquela discussão da tese dos 5+5 da Lei Complementar 118. Né? Qual é o conceito de norma interpretativa, de lei interpretativa? O que é essa lei interpretativa? Né? Nós vamos ver que a jurisprudência do Supremo Tribunal também nos orienta sobre esse conceito de lei interpretativa. Então, mais um ponto importante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é a compreensão do sentido do próprio princípio da legalidade. É claro que eu não consigo ter discussões voltadas a princípios no âmbito do controle de constitucionalidade difuso sem demonstrar a ofensa direta à Constituição. E aqui nós vamos ver que a própria repercussão geral, o próprio Instituto da Repercussão Geral, ele ganha e ele dá um outro ar, ele dá uma outra dinâmica para essa própria jurisprudência do Supremo. Uma terceira característica, e é uma das que eu considero mais importante, uma peculiaridade, uma especificidade dessa norma tributária, é o caráter econômico, é a discussão econômica que está por trás de toda essa tributação. Nós sabemos que instituir tributos tem que ser por lei. Eu não posso majorar sem observar os princípios da legalidade, da anterioridade, da própria retroatividade. Eu tenho que obedecer, eu não confisco. Ora, se as normas tributárias, de um modo geral, elas têm todo um complexo normativo, elas têm todo um desenho voltado à arrecadação, elas vão possuir uma relação importantíssima com a economia. E aqui é um outro detalhe, uma peculiaridade, para mim, talvez a mais importante. E aqui eu vou entrar num outro tema que eu gosto demais enquanto professor de Direito Econômico e professor de Direito Tributário,
que é o impacto econômico das decisões. Vamos falar um pouquinho da análise econômica no direito. O que o direito tributário e a norma tributária têm a ver com a análise econômica do direito? E aqui eu deixo um gancho, pesquisem esse assunto. Entendam como a norma tributária é composta. O que eu tenho na lei tributária de tão relevante com o próprio funcionamento da economia? Nós vimos e nós sabemos que a tributação ela é um elemento importantíssimo na composição do próprio cenário econômico. O tal da análise de custo-benefício, o custo de produção, ela está, sim, diretamente voltada, diretamente relacionada com a cobrança de tributos. Eu, enquanto professor de Direito Econômico, eu costumo dizer o seguinte: toda norma tributária tem um conteúdo econômico, direto ou indireto. Mas, professor, as normas que instituem também as obrigações acessórias, elas possuem um conteúdo econômico? As normas que fixam o fazer, o não fazer, elas também possuem conteúdo econômico? É muito comum e ganha cada vez mais espaço a discussão relacionada ao impacto das obrigações acessórias dentro das empresas. Então, nesse ponto, essa especificidade da norma tributária, que é a sua ligação com a economia, nesse ponto o Brasil sai na frente de diversos países, os quais nós já estudamos essa composição das obrigações acessórias. É muito impactante, é muito relevante o peso e o cenário e o desenho daquilo que nós temos de cumprir como obrigação acessória. Nós sabemos que a obrigação principal é pagar, tem a ver com pecúnia. Lembrem lá do pecúnia no wallet. A obrigação acessória é fazer ou não fazer. O direito brasileiro, o direito tributário brasileiro, a legislação tributária brasileira, ela é permeada de normas voltadas para tudo que nós temos que fazer ou não fazer no dia a dia da relação fisco-contribuinte. Os empresários, os cidadãos de um modo geral, passam por isso todos os dias. Nós, contribuintes, pessoa física, temos uma obrigação de fazer muito famosa, que de um tempo para cá tem se encerrado no dia 31 de maio, de um tempo para cá por conta da mudança da data de entrega da nossa declaração do imposto de renda pessoa física. Entregar a declaração é uma obrigação acessória das mais famosas que nós temos no Brasil. Todo aquele que recebe determinada quantia acima do valor da isenção tem que entregar a sua declaração de bens, tem que declarar a sua integração de rendimentos, hoje tudo online, de um modo muito organizado no site da Receita Federal do Brasil. Então, essa peculiaridade da norma tributária, que é uma peculiaridade econômica, é uma relação que ela tem com o direito econômico, é fundamental para que a gente entenda qual é a especificidade dela dentro do controle de constitucionalidade. Dentro do controle abstrato de constitucionalidade, as ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs, as ações declaratórias de constitucionalidade, as ações por omissão, a própria ADPF, que são os veículos do controle abstrato, estão diretamente ligadas com o que nós chamamos de Constituição Tributária aqui no nosso primeiro encontro. Eu tenho várias discussões que envolvem a noção de federalismo fiscal. Eu tenho várias discussões que envolvem o próprio pacto federativo na implementação como um viés importante na implementação da norma tributária e da própria tributação. O aspecto econômico da norma tributária ele está presente em quase todas, se não todas, eu arriscaria dizer que em todas as normas que veiculam tributos, eu tenho um viés econômico extremamente forte. Lembrem que esse viés econômico ele vai ser de suma importância quando nós formos falar de repercussão geral.
A repercussão geral da norma tributária, que é a discussão do critério jurídico, econômico, político e social, possui extrema relevância para esse conceito. Então, gravem aqui, essa peculiaridade econômica da norma tributária, ela vai ser fundamental para a gente entender a dinâmica da repercussão geral dentro desse ramo do direito. E não é por menos que eu tenho tantas discussões tributárias que envolvem o último ponto e a última especificidade que eu quero destacar aqui da norma tributária, que é o impacto orçamentário. A norma tributária, de um modo geral, ela impacta não só na vida do cidadão, e aqui eu falando de obrigações principais e obrigações acessórias, mas impacta diretamente na vida do fisco. O impacto orçamentário da norma tributária reflete naquilo que nós falamos de impacto econômico das decisões em matéria tributária. Voltando à análise econômica do direito, eu preciso entender quais as premissas de instituição e de criação da minha norma, quais as premissas e instituição das decisões que discutem essa norma e qual a consequência prática disso. O impacto na vida do contribuinte, ele é discutido diariamente na vida do Poder Judiciário. O dia a dia do Poder Judiciário, ele está abarrotado de decisões que tratam do impacto da norma tributária na vida do contribuinte. Do mesmo modo, eu tenho toda essa discussão também alegada pelo fisco. As premissas da análise econômica do direito, e o Supremo Tribunal é riquíssimo, né? Tem uma jurisprudência riquíssima do que seria esse impacto econômico, orçamentário, financeiro, tá? Tanto da norma tributária quanto das decisões sobre direito tributário. Esse impacto orçamentário é um argumento fortíssimo das demandas fiscais do Brasil nos últimos tempos. Nós vamos observar aqui, e eu vou elencar para vocês no último dia do nosso encontro, nossa quinta aula, nós falaremos única e exclusivamente de casos concretos. Vou falar um pouquinho sobre precedentes, teoria dos precedentes, sobre repercussão geral na perspectiva prática. Mas eu não vou me concentrar aqui nos casos julgados apenas no mérito. Eu quero chamar a atenção para vocês para as especificidades do controle difuso de constitucionalidade no que se refere à repercussão geral da questão controvertida. A repercussão geral do direito tributário, ela é apimentada, ela é incrementada com o impacto econômico das normas e das decisões sobre esse ramo do direito. É claro que eu consigo entender também que essa discussão econômica, ela pode reverberar no seu aspecto político, no seu aspecto social. Mais 2 pontos de especificidade da norma tributária com o reconhecimento da repercussão geral. E aqui nós começamos a entrar nos detalhes do nosso bate-papo. A norma tributária, ela possui uma relação intrínseca, peculiar, específica e objetiva com a economia, com as implementações de políticas públicas e com a própria assistência e prestação da assistência social. Eu não consigo entender a norma tributária do ponto de vista seco, do ponto de vista do fim em si mesmo. Por isso que eu acredito e sugiro a vocês sempre analisar e entrar na análise econômica do direito. Mas que tipo, qual a perspectiva? Fixação das bases da tributação, das bases tributáveis por meio das normas, qual o impacto que isso dá no orçamento, bem como do próprio peso daquilo que é decidido no nosso caso aqui, que é o nosso objeto, nosso objeto de estudo, que são as decisões do Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos entender que toda essa discussão jurídica que pauta a norma tributária, principalmente no que se refere à sua relação com a economia, incrementa e dá um charme maior ao controle de constitucionalidade dessa espécie normativa. Eu tenho peculiaridades, mas aqui
Eu não quero que nós nos limitemos, não vamos nos limitar às especificidades que estão na lei, que eu já citei algumas aqui, mas vamos nos limitar a essas especificidades que estão relacionadas ao que a economia chama de externalidades da norma. As externalidades normativas tributárias, elas são de suma relevância para o nosso estudo, principalmente para os últimos encontros. Nós trataremos, nós discutiremos todas essas consequências que tornam o controle de constitucionalidade das normas tributárias algo peculiar. O controle difuso de constitucionalidade, ele possui o seu elemento, o seu auge nessa estrutura do sistema tributário, principalmente, eu aqui dou destaque, claro que temos outros aspectos, mas eu vou dar destaque aqui ao próprio Pacto Federativo, ao próprio desenho e implementação do que nós chamamos de federalismo fiscal. Não temos condições de falar de reforma tributária, não temos condições de falar de realinhamento das bases tributáveis do Brasil sem falar do Pacto Federativo. O Pacto Federativo, o próprio desenho constitucional da tributação, sob a perspectiva da subdivisão de competências legislativas em 3 níveis, torna o direito tributário um ramo do direito muito mais fértil para as discussões constitucionais. Não é à toa que, dentro do controle difuso, ele ocupa a 2ª posição. Dentro do controle concentrado, eu tenho uma grande relevância dessa ligação das normas tributárias com a própria base tributária prevista na Constituição. O controle abstrato da norma, as ações diretas de inconstitucionalidade, elas, sem dúvida nenhuma, elas também têm um peso muito grande na fixação das bases tributáveis do nosso país. Eu não consigo trabalhar o exercício da competência legislativa de um modo amplo, de um modo puro, se não observar as próprias limitações das outras normas constitucionais. Normas constitucionais limitam normas constitucionais. Ponderação de normas. Eu tenho normas constitucionais e inconstitucionais, eu tenho normas constitucionais supervenientes que não estão de acordo com o texto da Constituição originária. Cuidado a cláusulas pétreas. Em matéria tributária já foi definido pela nossa jurisprudência que princípios e imunidades constituem as chamadas cláusulas pétreas. As normas relacionadas à federação, ao federalismo, ao Pacto Federativo, também compõem as chamadas cláusulas pétreas. No exercício do controle difuso, a norma tributária está voltada, está diretamente relacionada à sua caracterização, à sua perspectiva econômica arrecadatória. Está diretamente ligada não só à arrecadação, mas à própria livre iniciativa, à própria liberdade econômica. A própria ordem econômica da Constituição de 88, ela nos mostra, ela nos dá um contorno de qual é a especificidade, quais os detalhes dessa norma tributária que a tornam tão interessante e incrementam os debates no Supremo Tribunal Federal quando o assunto é cobrança de tributos. A obrigação principal e a obrigação acessória são tratados dentro da própria perspectiva do funcionamento do Estado. Eu arrecado, implemento políticas públicas. Eu deixo de arrecadar, eu perco caixa, eu perco receita. E aí no Brasil se discute, eu tributo muito porque sonego ou eu sonego muito porque tributo? E aqui é um último ponto importantíssimo dessa peculiaridade da norma tributária, que é a dureza, é a firmeza, o rigor com que a legislação tributária trata a burla, a tentativa de fugir
da própria tributação. Eu não estou falando aqui daquela discussão jurídica em que eu vou questionar a legislação do próprio ponto de vista constitucional. Mas uma última peculiaridade dessa norma tributária que nos chama a atenção é o rigor das sanções. Diversos ramos do direito possuem sanções pecuniárias para o descumprimento ou a não observância ou a fuga da observância da legislação. No direito tributário, eu tenho um peso um tanto quanto maior. No direito tributário, eu tenho multas que chegam a 150% facilmente. Nós vamos trazer aqui a discussão das multas que chegaram ao Supremo Tribunal Federal também. O limite dessas multas. Então, o rigor com que a administração tributária trata algumas condutas é algo que chama muito atenção dentro do produto repercussão geral. Por quê? Eu não só tenho descumprimento da legislação pura e simples, eu tenho descumprimento da legislação pura e simples aliados acrescido de algumas sanções. Então, a sanção em matéria tributária consiste no ponto importantíssimo das próprias limitações constitucionais ao poder de tributar. Eu não posso impor sanções ao cidadão, vamos chamar de punições, no termo comum, por descumprimento da legislação tributária de um modo puro, de um modo simples. Então, a nossa peculiaridade do controle de constitucionalidade brasileiro, que é misto, ela permite com que, associada com esse quantitativo de normas constitucionais, essa peculiaridade do controle misto permite, sim, que o direito tributário ocupe e passeie pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em mais diversas situações. Nós temos o controle difuso, nós temos o controle concentrado, o controle abstrato. São todas nomenclaturas que identificam, que explicam esse sistema misto de controle de constitucionalidade. É claro que todos nós sabemos que o controle de constitucionalidade brasileira ele pode ser exercido por todas as instâncias do Poder Judiciário. Qual a importância e o entendimento dessa especificidade? A importância e o entendimento dessa especificidade é que as normas tributárias, de um modo geral, elas estão alinhadas ao funcionamento da economia, à implementação de políticas públicas e ao próprio desenvolvimento das ações políticas pragmáticas previstas na Constituição. Então, encerrando essa nossa conversa, nós temos que entender que existe sim um controle de constitucionalidade peculiar da norma tributária. Eu tenho controle de normas sobre legislação tributária, não necessariamente sobre leis derivadas do Poder Legislativo. Eu tenho sim um controle de constitucionalidade específico da norma tributária, por tudo aquilo que nós vimos. E agora, vamos conversar um pouquinho para fixar. Vamos entender um pouquinho como funciona isso na prática. Fazendo um exercíciozinho, vamos responder comigo. O controle de constitucionalidade no Brasil pode ser difuso e subjetivo, concentrado e objetivo, concentrado e difuso ou apenas concentrado. Nós já vimos aqui que eu tenho um controle misto, eu tenho um sistema misto de controle de constitucionalidade no direito brasileiro. Essas nomenclaturas, e aqui eu peço licença aos professores de direito constitucional, aos nossos ministros, que são brilhantes constitucionalistas, para me ater a uma classificação que se volta para o nosso curso, que se volta para o nosso bate-papo. A nossa resposta certa é concentrado e difuso, tá? Eu tenho o controle difuso e subjetivo, o controle concentrado e objetivo, o controle concentrado e difuso ou apenas concentrado.
eu tenho o controle concentrado e o controle difuso. O controle concentrado é o controle abstrato. Eu não vou entrar aqui nas peculiaridades do direito constitucional que trabalham essa nomenclatura sobre uma outra perspectiva. Vamos para a próxima questão. Não pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Convênio celebrado no âmbito do CONFAS, dispositivo do Decreto 70235 de 72, portaria da Receita Federal do Brasil, dispositivo do CTN. Aqui é um ponto importante. Como o conceito de legislação tributária é muito amplo, nós temos que entender o que pode ser objeto desse controle de constitucionalidade. O que pode ser invocado por mim para exercer essa ferramenta, as diversas ferramentas, seja no controle abstrato, seja no controle concreto. A nossa resposta aqui é o item C. Eu não posso ter como objeto do controle de constitucionalidade portaria da Secretaria de Receita Federal do Brasil. Mas aqui um alerta importante. Aqui eu quero chamar a atenção para um ponto importante. Algumas discussões tratadas sobre repercussão geral trabalham o conceito implementado pelas portarias pautado em determinada legislação. Então, dentro da sequência normativa do controle de constitucionalidade, eu tenho as portarias como ato infralegais, as leis e a própria Constituição como fundamento de validade da discussão. Então, em regra, as portarias da Receita Federal do Brasil não podem ser objeto de controle de constitucionalidade, salvo se ela reproduzir determinada questão legal que está apoiada na Constituição Federal, e aí sim essa lei pode ser discutida. Vamos para a última pergunta. Não compõe a chamada legislação tributária os tratados e as convenções internacionais, os decretos, as chamadas normas complementares, os precedentes do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. A nossa resposta aqui é o item D. Eu não tenho como, inserido no conceito de legislação tributária, os precedentes do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Mas aqui eu quero chamar a atenção dos senhores nesse último ponto, já finalizando o nosso segundo encontro, para uma questão importante. Essa nomenclatura, controle difuso, controle concentrado, controle concreto, controle abstrato, ela encontra muitas especificidades no direito constitucional brasileiro. Mas aqui eu busquei uma simplificação para adequar o nosso curso, porque a partir do próximo encontro nós já vamos ingressar nas peculiaridades daquilo que nos trouxe aqui. O direito constitucional tributário e a sua peculiaridade no que se refere ao exercício do controle difuso. Muito cuidado com os precedentes em matéria tributária. O direito tributário brasileiro, hoje, ele é, sim, um dos ramos do direito mais pautado, mais discutido nos diversos tribunais do país. Sejam nos tribunais regionais federais, né, sejam nas nossas cortes superiores, sejam nas justiças dos estados e dos DF e do Distrito Federal. O direito tributário, ele ocupa, sim, o dia a dia e a vida das pessoas. E nós vamos observar no nosso próximo encontro a importância do tal dos precedentes em matéria tributária. Por que o exercício do controle difuso, cujo seu expoente máximo é o recurso extraordinário, é tão importante para o direito brasileiro atual? Mesmo assim, eu não tenho dentro do Código, inserido no conceito de legislação tributária, os precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal. Professor, mas eles não são importantes? São importantíssimos. Eu tenho lá no 926 e 927 do Código de Processo Civil a força vertical desses precedentes. Eu tenho, sim, a força com que algo decidido em sede de repercussão geral deve ser tratado em nosso sistema jurídico. É força vertical. Aquilo que o STJ decide em matéria infraconstitucional vira repetitivo e deve ser observado em todo o sistema jurídico. Aquilo que é decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral ganha força vertical e deve ser repetido em todo o nosso sistema jurídico.
Então, as especificidades do controle de constitucionalidade da norma tributária têm a ver com as suas características, não os elementos básicos que nós vimos dentro do próprio CTN, mas sim a sua relação com os aspectos econômicos, a sua relação com a análise econômica do direito na perspectiva do impacto do contribuinte e na perspectiva do impacto do próprio orçamento e a sua perspectiva do cumprimento de obrigações. E assim, nós finalizamos o nosso segundo encontro. Até a próxima! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.